Então, agora eu vou seguir a história dos caçadores de borboleta. Faz dias que eu não gravo. Então, aqui a sequência da história são as melhorias na casinha de Paulina, que Maria José, a irmã mais velha, está ajudando ela. As camas estavam prontinhas com seus colchões de palhas bem macios, os travesseiros de paina e marcelinha cheirosa. Os lençóis limpos, passados a ferro de brasa, tudo estava muito bonito. Só que não tinha um móvel sequer, nenhuma cadeira. Zezé quis dar à irmã a arca que foi da mãe, mas Finha não quis. Nela, Zezé guardava as toalhas dos batizados dos irmãos e de Paulina. Entraram num acordo. Abraão iria pedir a um amigo, um marceneiro, que fizesse uma arca para Paulina, como havia feito uma para Zezé com taxinhas de cobre, de cantoneiras de madeira e coberto com um couro de boi branco e preto, com as iniciais do nome de Paulina. As letras eram feitas de taxinhas, uma bem juntinha da outra, e o marceneiro fez a tal canastra que ficou uma beleza. Dentro dela, Paulina levou sua toalha de batismo, que a mãe fizera, alguma roupa de missa, os tecidos que o padrinho turco Lucas lhe dera, os seus documentos, como a certidão de nascimento, a folhinha antiga do Sagrado Coração de Jesus, onde Sebastião marcara o dia 29 de junho de 1949, dia do nascimento de Paulina. Ali o seu batistério, como um documento do seu batizado na igreja de São Sebastião, no asilo de Santa Casa, em Santa Rita. A casa velha, depois de reformada, ficou mesmo uma beleza. Recebeu uma caiação branca. Lá da estrada, que ia para o povoado do Cruzeiro, em frente à fazenda do Roldão, já se avistava a casinha, num cantinho do morro, perto dos carvalhos e dos arranha-gatos. Bem embaixo ficava o brejo cheio de lírios, angélica e samambaias, um berçário de rãs de todas as cores e tamanho, que à tardinha, ao escurecer, fazia uma sinfonia tão linda que era de fazer inveja até aos maestros da Sinfônica de Moscou. Tinha sapo tenor, soprano, sons de todos os instrumentos, flauta, gaita, tambores, tuba, clarinete. Era uma delícia morar ali, naquele cantinho do mundo. Até que, enfim, a felicidade chegara para eles. Paulino começou a dormir na casa com eles e, com o passar dos dias, eles ficaram todos juntos de novo. Era uma família quase feliz, se não fosse a nuvem de tristeza que teimava em embaçar os olhos de Sebastião, a saudade dos filhos, principalmente de Antônio, que foram embora com raiva dele por coisa que ele não fez. Algumas noites ele ficava no terreiro da casinha a olhar a estrada, lá do outro lado do córrego, e muitas vezes seu coração era enganado por um vulto que passava de um lado para outro da cerca, e ele sentia um frêmito de agonia e murmurava: bem que poderia ser o Antônio. Onde andará meu filho agora? E devagar ele se virava e saía de costas para a estrada e entrava em casa com seus olhos marejados de lágrima. Mas logo se esquecia de tal agonia ao sentir o cheiro da boia que Finha preparava para eles. Eles tinham galinhas, porcos, marreco. Quase sempre havia um franguinho para o almoço. Sempre tinha ovo frito, todos os dias. Mas que bom, porque quando moravam lá no Morro Grande, nunca Paulina comeram um ovo inteiro. Eram muitas bocas para alimentar e a comida era escassa. Sempre dividiam. Algumas vezes agora ela se pegava a partir o seu ovo frito ao meio para dar metade ao irmão Paulino. Mas, de repente, ela caía em si e se lembrava de que agora isso não era mais necessário. Foi um fato que por toda a sua vida ela comentava isso com os filhos, lá no futuro. Depois da casa pronta, tudo bonitinho, ela foi à cidade visitar os padrinhos e convidá-los para um almoço em sua bela casinha. O Tuco disse que seria difícil, a madrinha tinha dificuldade para caminhar e ele não poderia deixar o armazém por conta dos empregados. Não confiava a chave da gaveta a ninguém, mas mesmo assim estava agradecido pelo convite.
E o padrinho, em conversa com ela, ficou sabendo que móveis não tinham, mas ele não revelou a ela a sua intenção. Pai e filha se despediram e foram embora. No outro dia, segunda-feira, bem cedo, um carroceiro estava gritando lá da estrada. Eles não entendiam o que ele dizia. Era cedo, o almoço ainda nem estava começado a fazer. Mas Paulino estava em casa, esperava almoçar para depois ir para a fazenda. Havia passado a noite na gandaia e perder a hora do trabalho, coisa que ele não gostava mesmo de trabalhar. Mas até que foi bom, porque ele saiu e caminhou até a estrada para saber o que o carroceiro queria àquela hora da manhã. Quando Paulino chegou perto, ele viu a carroça, continha alguns móveis usados, mas em perfeito estado de conservação. O carroceiro explicou que o seu Lucas mandara entregar aquilo na casa do Bastião Malaquias, na fazenda do Rodão. Só que ele não tinha como chegar até lá porque o caminho era estreito e a carroça atolaria no terreno barrento até o morrinho onde a casa fora feita. Paulino mandou descer ali mesmo os móveis. O carroceiro se propôs em ajudá-lo e levar até o outro lado do córrego, até a casa. Disse a ele que não fizesse o serviço direito, o turco pão duro não lhe daria mais entrega. Só que ele iria cobrar um extra do seu Lucas. Aí Paulino deu de ombros, ele não tinha nada a ver com isso. Aquilo não foi invenção dele. Mas que alegria para Paulina. Eram 4 cadeiras, um banco grande de campanha, uma mesa sextavada com um tronco no meio como pé, oco onde se poderia guardar papéis, sacolas e risco de bordado. Embaixo havia uma sapata grande que sustentava o tronco oco. E em cima dessa mesa, polida, a mesa propriamente dita. O tronco era cheio de ramos de flores em alto relevo. O verniz era escuro. Uma belezura. Paulina nunca vira coisa tão bonita. As cadeiras eram simples, de pauzinho roliço e bolinhas. O assento, de uma plataforma de compensado grosso com um relevo alto ao meio, fazendo a anatomia do corpo quando se está sentado nela. Era muito confortável. Estas Paulina colocou na sala de visita. No seu pequeno quarto, ela colocou a cômoda, bem antiga, com 2 gavetinhas em cima. Embaixo desta, a porta abaulada, com as laterais fixas, com os ramos em relevos nas 2 laterais, tal qual o pé da mesa. Onde a porta era fechada com uma taramela. Tinha uma fechadura com chave, mas estava estragada, não funcionava mais, e dentro havia uma prateleira. Ali ela guardaria as roupas de cama da casa, toalhas de rosto e de mesa. E a sua colcha de retalho nos pés da cama ficava a canastra que o amigo de Abrão lhe dera. Com suas roupas novas e os tecidos que o padrinho lhe dera, seus sapatos ficavam antes na sala, dentro do armarinho do guarda-comida, também presente de seu Lucas. Agora ficariam no seu quarto. No armarinho, ela guardou os pratos de louça, as tigelas, os copinhos de Nossa Senhora Aparecida com o santinho desenhado de dourado. O bule verde de flores vermelhas e azuis, fazendo par com as canecas, também ela guardou lá. Nas gavetinhas da cômoda, ela guardou seu véu, seu terço, seu missal, sua fita branca e vermelha de filha de Maria, que usava no pescoço quando ia à missa aos domingos. Seu batom, seu pó de arroz, o extrato, a brilhantina, a cibalena, o melhoral, a novalgina, ela guardou na outra gavetinha do outro lado. Em cima da cômoda, ela pôs a imagem da Nossa Senhora da Aparecida e uma latinha onde continha as agulhas, com a tesoura, os botões, os colchetes e as linhas. Seu quarto era o da sala, bem na frente para a estrada. Paulino e o pai ficaram com um quarto grande. De cada lado foi feito um giral ou tarimba na parede, pregos onde penduravam os chapéus de passeio, os guarda-chuva e a capa de montaria. E ali, perto da janela, ficava a canastra antiga de Inês. Dentro estava a sanfona e a máquina de costura de mão, e as roupas de missa de Tião e de Paulino. Os calçados ficavam embaixo da cama. Na cozinha havia o fogão. No canto era um giral onde se guardava lenha picada para uso diário. Uma vara sobre o fogão seria o fumeiro, onde se colocaria as carnes para defumar e as espigas de milho, de pipoca, dependurada pelas palhas. No outro canto ficava a barrica d'água, porque não havia água encanada dentro de casa.
Um jirau bem alto de 2 andares em cima ficavam as panelas de comida que serviam. Seria a mesa da cozinha onde era servida a refeição. Também ficava o latãozinho de leite até ferver. As cuias e a gamela de lavar as vasilhas ficavam embaixo. No segundo andar ficavam as vasilhas de uso diário, das panelas viradas de boca para baixo e os cuités, as cumbucas e os tachos de fazer doce. Na parede ficava dependurado o mancebo de coar café e o candeeiro, onde ficava a lamparina a querosene e a candeia, propriamente dita. Na janela da cozinha, ela era virada para a bica d'água. Era tão bom fazer almoço ouvindo a algazarra dos pássaros, nos carvalhos frondosos, ouvir o canto do sabiá nas laranjeiras, à beira do terreiro. A casa era invadida pelos sons da natureza. Quando chegava novembro, o pé de romã arrebentava suas frutas, deixando à mostra suas entranhas. Os passarinhos faziam a festa até o sol se pôr. Os sanhaços gorjeavam levando semente para o grotão. Nasciam pés de romã em toda parte. No começo, Paulina meio que estranhou o barulho das águas encachoeirado na grota fria e úmida do lugar. Mas depois ela achava reconfortante dormir ao som das águas. O banco grande de campanha ficou na parede maior da cozinha. Nele era sempre deixado os trabalhos mais urgentes, como o saco de milho para ser levado ao moinho, a peneira de amendoim para secar ao sol, a roupa lavada esperando para ser passada, cesta de batata doce para ser cozida e dada aos porcos, abóboras maduras para fazer doces. Era o banco da urgência. Tudo estava ótimo. Dona Sinhana foi visitá-los e aproveitou para pôr em dia os remendos. Como ela gostava de se sentar no banco de urgência e colocar à sua frente o balaio de costura. Eram 3 dias de trabalho, mas valer a pena. Ela e Paulina conversaram muito sobre tudo, enquanto isso Sinhana remendava as peças de roupa rasgada. O dia amanheceu chuvoso e Sinhana resolveu que não iria embora assim. O caminho estava atolando, chovera a noite toda. Ela iria embora só na próxima semana. Ficaria mais uns dias ali. Então Paulina resolveu que trocaria as roupas de cama para lavar, assim que parasse a chuva. Mas o sol não vinha. O dia estava frio. Aí elas resolveram sair para ir à casa da vizinha. Já fazia um tempo que Sinhana não havia. Paulina só fazia uma semana, mas já era tempo de estar morrendo de saudade das crianças. Ultimamente, Zezé andava triste, tristeza de grávida, mas também a saudade de Pedro, que fora morar no céu, que a machucava bastante. Paulina pegou sua sombrinha nova e mostrou a dona Sinhana. Saíram as duas, mas antes passaram na casa da vizinha mesmo, a dona Antônia do seu Zé Mariano. Lá também, logo teria um bebê. Antônia esperava seu primeiro filho. Olhando para a estrada, elas viram um cavaleiro. Ele entrou em disparada na porteira. Elas pensaram que era algum peão da fazenda experimentando o cavalo, mas não era. O cavaleiro veio a galope pelo caminho da casa de Paulina. Ela gritou, mas ele não ouviu e seguiu em frente. Ela saiu a correr na lama para ir para casa, deixou Sinhana com Antônia. Correu até não mais aguentar. O cavaleiro voltava e deu de cara com ela. Depressa ela estacou o cavalo e gritou. E Zezé, como está? Ele disse, ela está muito mal. Acho que perdeu a criança. Foi então que Paulina reconheceu o cunhado. Ela ficou ali parada pensando e disse, estou indo para lá, mas primeiro preciso falar com Dona Sinhana. Vá na frente, que já eu chego lá. E correu para a casa de Antônia. Contou o acontecido, Sinhana se propôs a ir com ela, mas Antônia lhe segredou que também estava sentindo dores, achava que era a hora também do seu filho nascer. Paulina decidiu que Sebastião Abrão iria até a casa da fazenda chamar seu Zé Mariano. De cavalo ele iria mais rápido. Dona Sinhana ficaria com Antônia e ela e o Sebastião correriam até a casa de Zezé para ajudá-la. E assim foi feito. Quando Zé Mariano chegou à sua casa, o bebê já havia nascido. Por um parto simples e rápido. Era uma menina, bem pequenininha, muito branquinha. Ela recebeu o nome de Aparecida, promessa a Nossa Senhora da Aparecida.
Paulina corria a estrada fora agora como uma desesperada. Seu coração parecia que ia saltar para fora de tanta agonia, seus pensamentos eram desordenados. O medo de perder a irmã mais uma vez a assombrava. Ela sentia que a morte rondava de novo a sua vida. Era longe sua casa da casa da irmã, mas ela precisava ter asas nos pés para chegar. Assim chegou na porteira onde o corpo cruza o caminho. Ela avistou Maria, com Euda ao colo na beira do terreiro. Que desespero! Será que ela temia acontecer? O cansaço a dominava, mas tirando forças demais, sem saber onde, ela imprimiu sua carreira veloz, subiu o morrinho, abriu a tronqueira. As menininhas olhavam para ela. Era um misto de esperança e desespero ao mesmo tempo. Como está mamãe? Perguntou ela para as crianças. Maria disse, ela está lá na cama. Fim entrou no quarto como um furacão. Seus pés, suas pernas tremiam e doíam de cansaço. Ela caiu de joelhos ao lado da cama onde Zezé estava. Abraão acabava de apear do cavalo no curral e passou o cabresto pela estaca, deixando o cavalo arreado. Correu e entrou em casa. Estava desesperado. Parecia perdido. Não sabia o que pensar. A angústia e o medo o dominava. Entrava ou não entrava no quarto? O que ele veria? Sua esposa morta? O bebê, será que sobreviveu a tudo? Não. Ele não tinha certeza que uma tragédia acontecera. Com ânsia, mal-estar, enjoo, ele se sentou no banco da cozinha e levou as mãos ao rosto e chorou desesperado como um menino. As filhinhas vieram para perto e aconchegaram suas cabecinhas em seu colo. Ao ver as crianças ali inocentes a lhe pedir proteção, Abraão revigorou suas energias e pensou, elas precisam de mim. Catou uma filha em cada braço e encheu de coragem. Entrou no quarto, já quase escuro. Na penumbra ele viu Zezé com seu rostinho miúdo, quase desfalecido no travesseiro branco. A brancura do rosto era tanta que se confundia com a brancura do travesseiro. Mal dava para distinguir um do outro, não fosse as mechas de cabelos escuros espalhados por ele. Sebastião Abrão pergunta a Paulina como Zezé estava. Teve medo da resposta, mas se manteve firme em pé, mas suas vistas escureciam e o enjoo voltava a cada instante. Paulina disse, ela teve uma hemorragia, perdeu muito sangue, não pode ser removida. O bebê está morto, enrolado no lençol aos pés da cama. Temos que batizá-lo, ele não pode descer à sepultura pagão, senão ele não será aceito lá no céu. O Sebastião Abrão pôs as meninas no chão, pegou um embrulhinho de lençol, descobriu o rostinho do anjinho, olhou triste aquele protótipo de gente e perguntou à cunhada, é menino ou menina? Finha respondeu que era um menino, mas já nascera morto. Quando ela chegou, o parto já tinha acontecido e o bebê estava nu no meio dos lençóis. Seu corpinho estava todo escuro, parecia uma criança filha de pessoas negras de cor, de tanto hematomas. Pai e tia se ajoelharam no chão e com o bebê na beira da cama rezaram um Pai Nosso. E Abraão levantou a mão, fez o sinal da cruz na cabecinha do feto, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e perguntou, qual seria o nome dele? A filhinha não sabia, Zezé quase dormia, parecia desmaiada de tanta fraqueza. Ah, diz Paulina, vamos colocar nele o nome de Sebastião. O pai repetiu de novo, Sebastião, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os dois repetiram junto. Amém. As duas crianças a tudo assistiam sem entender nada. Depois do batismo, agora precisavam preparar o velório para o enterro. À tardinha, Tião e Paulino voltaram da roça. A casinha estava fechada. Eles foram à casa de Zé Mariano para saber algo. Estava preocupado. A filha saíra e não deixaram nenhum bilhete. Eles deduziram que ela estava ali por causa da gravidez de Antônia. Na porta já foram recebidos por Sinhana, que, aos borbotões, contava tudo, sem tomar fôlego. Eles viram o bebê de Antônio e saíram às pressas para a casa de Abraão. Chegando lá, já encontraram o corpinho do anjinho em cima da mesa da sala, coberto com um lençol. Depois de estarem a par de tudo, saiu, um para cada lado, para avisar a vizinhança e convidar para o enterro do bebê no outro dia. Abraão pegou o cavalo e rumou para a cidade. Foi ao cartório registrar e ao mesmo tempo dar baixa do nascimento para enterrar. Ele precisava do atestado de óbito. Já era noite quando chegou ao cartório. Ascânio já havia fechado as portas. Abraão teve que ir até a casa do escrivão e bater
e bater, bater, até que alguém atendeu. Muito a contragosto, Ascânia apareceu, isso depois da janta. Enquanto isso, Abraão esperou até ficar irritado, mas ele não saiu de lá sem o documento de óbito. Não voltou direto para casa. Primeiro passou no botequim do Zé Máximo para uma pinga. E foram 1, 2, 3, até perder a conta de quantas doses bebeu. Dizia ele que era porque estava triste. Era para esquecer a morte de seus meninos que ele bebia.